historiador Lázaro da Silva inicia com o programa com as primeiras picadas e os primeiros colonizadores que aqui chegaram por volta de 1900. Vamos à reportagem. Amigos do programa Painel, as nossas saudações. Estamos hoje iniciando um novo quadro deste programa que já está se tornando tradicional em nossa cidade. Meu nome é Lázaro da Silva, sou anastaciano, pois aqui nasci no ano de 1939 e o meu grande sonho, a minha grande paixão é realmente falar alguma coisa sobre esta cidade que vive dentro do nosso coração. Nós sabemos que muitas pessoas escreveram sobre a história de Santo Anastácio. Aqui nos reportamos ao Dr. João Carlos Fairbanks, ao Dr. Antônio Leite, ao já falecido senhor Celso Jaloto Ávila, ao Dr. João Sanches Postigo, Felipe Marinelli e mais recentemente Celso Jaloto Ávila Júnior, além de outras pessoas que se interessam pela nossa cidade. Nós sabemos que a tradição de um povo e a sua história, elas devem ser sempre cultuadas e relembradas, pois sem elas é como um corpo sem alma, onde se perde o sentido da vida, principalmente porque o conhecimento do nosso passado faz valorizar o trabalho daqueles que nos antecederam. O tempo passa, mas a história de um povo, ela deve ser preservada, pois só assim nós teremos condições de saber como e por que ocorreram determinados fatos e daí podermos julgá-los com isenção. É isso que nós pretendemos fazer neste nosso programa, mostrar a história da nossa cidade, mostrar o que os nossos antepassados fizeram por ela. Um passado que não é muito distante, um passado que remonta ao princípio do século, do ano de 1915 para frente. Nós sabemos que valentes desbravadores, pioneiros, que merecem toda a nossa homenagem e carinho, aqui aportaram pelo início do século. Então é justamente isso que nós tentaremos levar ao conhecimento de todos os nossos telespectadores. Seria um pouco da história de Santo Anastácio. Estamos falando aqui da Praça Ataliba Leonel. Esta praça que já se chamou Praça João Pessoa. E para iniciar a nossa história, nós vamos dizendo que no início do século, isso tudo que nós vemos e toda a região do oeste de São Paulo era chamado de Sertão do Paranapanema. E essa região estava completamente despovoada. E era muito comum a gente encontrar nos mapas a descrição: terrenos desconhecidos, habitados por índios. Realmente, 3 tribos de índios habitavam aqui por esta região: os índios coroados, os índios cauás e os índios chavantes. E nós sabemos que uma das características do índio é ele ser nômade. Então, muitas vezes, ele ficava aqui uma certa temporada e pouco tempo depois ele partia para uma outra região. E nós podemos dizer e afirmar que os índios aqui habitavam porque já recentemente foram encontrados vários objetos no sítio Ribeirão Claro, de propriedade da senhora Luzia Lopes dos Santos, mãe do Luiz Carlos Ferreira dos Santos. E esses objetos ainda se encontram à nossa disposição.
Sabe-se que por volta do ano de 1917, os índios não estavam mais habitando aqui em Santo Anastácio. Isto aqui realmente na época era uma mata virgem, sombria, espessa e escura, sem habitação e sem moradores. E como havíamos dito, esta era uma região ignorada. Estão vendo, refere-se a algumas das fotografias que nós temos, fotografias estas, as primeiras tiradas em nossa cidade e inéditas. Nós podemos observar como os desbravadores faziam suas picadas e como eles se trajavam na época. É muito importante observar que todos eles estão de chapéu, estão ou de paletó ou de camisa de manga comprida e também de botas. Isto para evitar picadas tanto de insetos como de cobras. Observamos então ainda a Mata Virgem. Agora para mais uma foto inédita. A da primeira casa construída aqui em Santo Anastácio, uma casa de pau a pique. Ela se localizava onde hoje se encontra o Fotolíder. E nós podemos então observar um cavalo, podemos observar uma mata extensa e a casa rudemente construída. Para a Taliba Leonel, nós vamos agora observar mais um rancho construído com muita simplicidade, com a madeira tirada da própria mata aqui existente. Observamos também o comportamento dos primeiros pioneiros. Observamos que eles continuam ainda trajados, como já dissemos, com camisas de manga comprida ou usando paletó e chapéu e botas, para evitar picadas de cobra que eram comuns naquela época de 1917. Realmente mexe com o coração da gente quando a gente observa uma foto dessa. Nesse local em que agora que nós estamos, há tantos anos passados, os nossos pioneiros estavam desbravando onde é a atual Praça Taliba Leonel. Mostramos então a beleza da Praça Taliba Leonel, que hoje é o orgulho para todos os anastacianos. E deixando este recanto tão agradável, vamos agora partir em direção à estação da Estrada de Ferro Sorocabana, que também é um marco do progresso da nossa cidade. Estamos agora no pátio da estação. Observamos aqui no pátio da estação, do seu lado direito, árvores que são ainda aquelas que aqui existiam quando os primeiros desbravadores chegaram aqui em Santo Anastácio. Nós estamos falando diretamente da estação, porque a estação, que pertence à Estrada de Ferro Sorocabana, ela representa algo importante dentro da nossa história. Nós sabemos que até 1914 a ferrovia atingia apenas até a cidade de Assis. E em 1917 ela atingia a cidade de Indiana. O governo paulista, ele estava muito preocupado em fazer que houvesse uma ligação entre os estados de São Paulo e de Mato Grosso. Então, era de interesse que se construísse uma estrada que fosse até ao Rio Paraná. Então,
a partir de 1917, foi feito um projeto para a construção, para o prolongamento da estrada de ferro até as barrancas do Rio Paraná. E houve várias marcações. Houve uma marcação em Guarucaia, que seria Presidente Bernardes. Já havia sido feita uma marcação em Presidente Prudente. E agora marcaram mais duas estações. A de número 3.970, chamada de Vai e Vem, que é o primeiro nome de Santo Anastácio, e da estaca 4.577, que recebeu o nome de Piquirubi. É interessante notar que essas terras aqui pertenciam a uma sociedade Ramos e Porto e Companhia. E quem fazia parte dessa sociedade? Dr. Arthur Ramos e Silva Júnior, Luiz Ramos e Silva, Dr. Arthur Ramos e Silva, pai dos dois primeiros advogados que nós estamos falando, e o senhor Fabiano Porto. Isto então em 1917. Neste ano de 1917, foram vendidos os primeiros lotes que mais tarde formariam a cidade de Santo Anastácio. E para que fosse feito esse loteamento, foi contratado o serviço do Dr. Silvano Wendel. Ele é que ficou com a incumbência de fazer a demarcação da Grande Gleba e seu retalhamento em lotes. Tal fato ocorreu no dia 9 de setembro de 1917. Foi então quando as terras começaram a serem vendidas a vários pioneiros que aqui chegaram. Entre esses pioneiros, nós podemos citar os nomes de Francisco Bravo Delval e de Ângelo Tapias Ortiz. Nesta nossa reportagem, nós queremos destacar o trabalho de dois desbravadores. O primeiro, Francisco Bravo Delval, um espanhol que chegou ao Brasil em 1910 e em 1917 adquiriu 60 alqueires do Dr. Arthur Ramos. Quando Francisco Bravo Delval chegou em Santo Anastácio, ele construiu a sua casa na zona rural, já que não existia nada ainda no povoado. Só então, mais tarde, é que ele transferiu sua residência para a atual Rua Nilo Peçanha, esquina com a Avenida José Bonifácio. Francisco Bravo Delval, ele participou de muitas atividades dentro da sociedade anastaciana, sendo um dos primeiros pertencentes à sociedade da Santa Casa local, um dos irmãos. Francisco Bravo veio a falecer em 14 de julho de 1972, deixando os filhos Mateus, Romão, Rosária, Francisco, Alzira e João, e também alguns netos. Patrício de Francisco Bravo era Ângelo Tapias Ortiz, também espanhol, casado com Dolores Fernandes de Amo. Vivia na Espanha e lá tiveram as filhas Rosália Tapias Fernandes Salinas, Maria Tapias Fernandes Sanches, esposa do senhor Amadeu Lopes, e Antônio Ângelo Tapias Fernandes, que é pai do senhor Antônio José Tapias Cover. Também as filhas
Filomena Tapias Fernandes, Antônia Tapias Fernandes, tio do Lito, casado com José Antônio Lapes, João Tapias Fernandes, falecido, Ângelo Tapias Fernandes e José Tapias Fernandes. O senhor Ângelo Tapias, ele veio juntamente com o Francisco Derval e adquiriu 50 alqueires, também do Dr. Arthur Ramos. Ele recebeu o seu lote urbano, onde hoje se localiza o Fio a Fio, ou seja, na esquina de Dom Pedro II com a Barão do Rio Branco. O senhor Ângelo faleceu em setembro de 1936. Em Santo Anastácio, além de filhos do seu Ângelo, existem netos e bisnetos que continuam fazendo a história de Santo Anastácio. Estamos, neste momento, ao lado de dois descendentes dos primeiros imigrantes espanhóis que compareceram aqui em Santo Anastácio lá pelo ano de 1917. São descendentes dos senhores Francisco Bravo e do senhor Ângelo Tapias Ortiz. Gostaríamos primeiramente de bater um papo com o nosso amigo Dr. João Bravo, bisneto de Francisco Bravo del Val. Gostaríamos, João, que você nos falasse alguma coisa sobre o seu avô, digo, seu bisavô. Prezado amigo Lazinho e telespectadores do programa Painel. O que eu tenho a dizer do meu bisavô Francisco Bravo del Val é que o mesmo nasceu na Espanha, na província de Múrcia, no ano de 1884, e veio para o Brasil, mais precisamente no ano de 1917. Que eu tenho conhecimento, ele chegou aqui na comarca de Santo Anastácio, juntamente com a sua esposa Rosária Bravo e seu filho, na época, Mateus, com a intenção de comprar terras, juntamente com outros amigos, e dentre eles, Ângelo Tapias. E outro fato muito relevante é que, neste mesmo ano, quando aqui chegou, ele construiu uma casa coberta de coqueiros e madeiras, que naquela época era muito precário a situação. Depois disso, ele, juntamente com Ângelo Tapias, adquiriram as primeiras terras aqui nesta comarca. Outro fato muito relevante e de suma importância é que teve além de Mateus, teve os seguintes filhos, no caso meus tios, José Bravo, João Bravo, Rosária Bravo, Mateus Bravo e Francisco Bravo. Muito bem, doutor. A gente gostaria agora que o senhor nos falasse alguma coisa, algum fato assim interessante, alguma curiosidade, acrescentando na história do seu avô. Olha, amigo Lazinho, é uma coisa muito complexa falar sobre a história de Santo Anastácio. Tendo-se em vista que, me reportando a uma revista muito antiga aqui nessa comarca, a revista chamada Revista de Santo Anastácio, é muito difícil a gente falar se Francisco Bravo é fundador ou desbravador. Então fica essa interrogação no ar. Mas um fato muito relevante, tendo-se em vista que a minha tia Rosária Bravo foi a primeira mulher a nascer aqui nesta comarca, no Hospital Anita Costa. Isso é um fato muito relevante e consta, inclusive, no cartório de registro civil aqui desta comarca. A gente gostaria de saber o seguinte: o poder público anastaciano, ele reconheceu o seu bisavô como um dos pioneiros e prestou-lhe alguma homenagem? Sim, o poder público municipal, ele reconheceu o meu ente querido, meu bisavô Francisco Bravo del Val, tendo-se em vista que atrás aqui da rodoviária local, no centro da cidade, existe uma travessa com o nome Travessa Francisco Bravo. E fora isso, também nas datas festivas, em comemoração ao aniversário de Santo Anastácio, toda a imprensa falada, televisionada e escrita, sempre que possível, eles relembram o nome do meu ente querido, meu bisavô Francisco Bravo del Val. Além do mais, nos currículos escolares, nos ensinos de primeiro grau, sempre o nome do meu bisavô é lembrado, então sempre foi lembrado o nome do meu bisavô. Vamos agora bater um papo com o nosso amigo doutor Antônio Tapias.
Antônio Tápias, ele é neto de um dos pioneiros da cidade de Santo Anastácio. O avô dele também aqui compareceu e comprou algumas terras. E sobre isso é que o Dr. Tápias vai nos falar. Cara amigo Lazinho, falar de Ângelo Tápias Ortiz, para mim é meio difícil, porque eu não conheci meu avô. Ele faleceu em 1936 em Santo Anastácio. Pelo que os meus familiares falam, e a história diz, ele nasceu na cidade de Múrcia, na Espanha, e veio ao Brasil em 1910. Passou a residir na cidade de Santa Adélia. Juntamente com Francisco Bravo del Val, eles ficaram sabendo, através do engenheiro Silvano Endio, que na Alta Sorocabana estavam sendo vendidas terras férteis. Naquele pioneirismo deles, eles formaram uma comitiva e dali vieram até, abrindo matas e picadas, vieram até a cidade de Presidente Prudente, que antes era conhecida por Veado. Seguiram até a cidade, hoje, Presidente Bernardes, que era conhecida por Guarucaia. Se reabasteceram e de lá vieram até Vai-Vem, que hoje é a nossa querida Santo Anastácio. Aqui eles constataram que realmente as terras eram férteis e produtivas. E eles adquiriram, cada um lote de terras. O meu avô adquiriu, parece-me que 50 alqueires de terras no lugar hoje chamado Bairro da Represa. E o senhor Francisco Bravo, no mesmo caminho, mais perto da cidade, onde hoje é conhecido por Subida do Bravo, também adquiriu um lote de terras ali. Ficaram alguns dias aqui, depois retornaram para Santa Adélia em busca de seus familiares. Pelo que a história diz, o Francisco Bravo del Val, juntamente com os filhos, eles retornaram primeiro para Santo Anastácio. Depois, o meu avô veio com a sua família para Santo Anastácio. Quer dizer, com a notícia, através deles, de que aqui no Vai-Vem havia muitas terras férteis, outros espanhóis, procedentes ali de Santa Adélia, Descalvado, também tomaram o caminho de Francisco Bravo del Val e Ângelo Tápias. Muito importante essas informações que você está nos prestando. Tápias, a hora que você chegou aqui, você nos apresentou alguns objetos interessantes que você disse que eram de propriedades de seu avô e de sua avó. A gente gostaria que você descrevesse e falasse alguma coisa sobre esses objetos que parece que são de históricos. Lazinho, essa xícara, ela é espanhola. São poucos objetos que restam dos meus avós. Essa xícara veio com eles, está guardada com um tio meu em São Paulo, que mandou essas peças aqui, que seria para o museu de nossa cidade, essa xícara. Temos também aqui esse pilão, é espanhol, é de bronze, que também pertence a um tio meu, está guardado, que também doou para o museu, esse pilão. Temos também aqui, Lazinho, um chicote. Podemos observar que esse chicote tem o cabo todo trabalhado em prata, o couro é original e ele usava nas festas sociais. Temos também aqui, Lazinho, uma toalha. Essa toalha, a minha avó usava, colocava na mesa, quando eles faziam o terço no dia de Santa Luzia. Essa tradição, com a morte da minha avó, seguiu sendo feita pela minha tia, a Maria, esposa do finado Amador Lopes, que ainda é viva e reside nessa cidade, na Avenida José Bonifácio. Ela também seguiu a tradição. Então, todos os dias de Santa Luzia, na reza, era colocado essa toalha na mesa. Interessantes as suas explicações e esses objetos que devem ter um valor muito grande. Tápias, o poder público, ele homenageou Francisco Bravo. E seu avô foi lembrado pelos nossos prefeito, vereadores. Alguma coisa foi feita em homenagem a seu avô? Sim,
na administração do prefeito Manuel Batista Mendes, e a requerimento do vereador Silvio, foi dado o nome de uma rua para o meu avô. A rua está localizada na Vila Sanches Postigo, ali ao lado esquerdo da Esteves. Era a antiga Rua do Café. Queremos, nesse instante, agradecer a presença desses dois amigos, doutores, descendentes de tão famosas pessoas da nossa cidade. Muito obrigado. Amigos, estamos encerrando o programa de hoje. Temos muita coisa ainda para contar sobre a população, sobre as famílias anastacianas, sobre aquelas pessoas que construíram essa cidade que tanto nós amamos. Até o próximo domingo, com imagens de Paulinho Corsalete, Lázaro da Silva, para o programa Painel.